pais agora, meu querido Gabi. Vamos lá, ela já está aqui desesperada e a audiência dela veio em peso. Eu vi que ela postou, marcou a gente. Marcou, o pessoal acompanhando no YouTube, tá tudo lá, mas eu já quero, porque é um assunto muito importante. A saúde emocional das crianças e adolescentes. É o tema do nosso bate-papo de hoje, né? E para esclarecer, daqui a pouquinho vamos abrir um Bueno Aires, as dúvidas dos pais e cuidadores, vamos receber ela, educadora parental. Seja bem-vinda, nossa querida amiga Carol Binhame. Essa fera aí, Haja coração. Seja bem-vinda, o Bem Amigos, como é que é o nome agora? Meu Boa programa? da Pan que chama. Boa da Pan. E o outro da Band? Galvão e Amigos. Obrigado, Galvão Acho e que é Amigos. isso aí. Carol, primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje no Boa da Pan para falar de um assunto muito importante. Verdade. Que não tem a recorrência que deveria ter entre as famílias e a gente só fala dele quando tem alguma coisa na mídia, acontece alguma tragédia, ou no caso, quando tem uma série em plano sequência. Olha, eu vi o primeiro episódio. Eu vi inteiro. Não, é boa mesmo. Eu, como também falta sou os formado últimos em dois. cinema, eu achei animal aquilo. Só que tem a questão do tema, né? Que tem que ser discutido, né, Carol? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, falar de coisa tão séria, né? Tentando trazer esse assunto tão sério mesmo, né? Num programa leve de humor, programa sem né? maturidade. Mas, bem, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui conversando com vocês. Essa série Adolescência traz pra gente que trabalha com educação parental a oportunidade de falar mais sobre esse assunto que é tão, tão sério, né? Quem assistiu, você falou que assistiu o primeiro episódio, foi difícil, né? Você assisti todinho. Inteiro, muito difícil. E o que é difícil, né? A gente olhar aquele... Primeiro já começa, não é spoiler nenhum, a gente pode falar, porque a primeira cena, né, acontece um assassinato, né, entre um menino de 13 anos que mata uma colega de turma. E o objetivo da série, né, como o próprio diretor trouxe, foi justamente a gente não... Esse não era o principal fato. O fato é a gente tentar refletir o porquê. Por que isso tem acontecido? Por que esses adolescentes têm feito coisas tão sérias, tão profundas, tão radicais, né? E de quem é essa responsabilidade? E eu acho que a série traz muito essa reflexão, e o próprio ator, que é o pai, que é o co-diretor, né, que é o coautor, ele traz essa reflexão, assim, de como nós adultos, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto escola, enquanto governo, precisamos falar sobre isso. Não é normal. Não é normal, né, que jovens tão novos tirem as próprias vidas, né? As estatísticas disso são assustadoras. É a terceira principal causa de morte hoje, dos 14 em diante ali, até os 18 anos. É algo assustador, né? Então, ele tentou trazer ali essa reflexão do quanto todos nós, de alguma maneira, somos corresponsáveis por isso que tem acontecido, né? Afinal de contas, a gente fala muito, né? Essa geração mimimi, essa geração... Mas quem está cuidando dessa geração, se não nós mesmos, né? Nós enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto pai, enquanto vizinho, enquanto professor, enquanto instituição escolar, né? Então, essa reflexão ela é importante. Que bom a gente poder trazer uma reflexão tão séria aqui, para que os ouvintes também parem para pensar um pouquinho sobre isso, sobre os nossos papéis. Isso não é normal. E o que será que pode estar acontecendo, né? Porque ali na série, eu vi o primeiro episódio, acho que o Lelo pode falar até com mais propriedade, mas num primeiro momento, você vê que não tem muita explicação. No caso, que você vê uma família ali perfeita, nesse primeiro episódio, né? Não, o pai, a mãe, tudo muito estável, tranquilo. Por que ele fez isso? E aí, eu vi um release sobre ele, mas eu não consegui assistir inteira a série ainda, mas eu vou entendendo ali a questão da família, né? Que é muito responsável, né? Pelo que aconteceu, né? Sim, ele traz com muita força a instituição escolar, né? Ele traz com muita força as dificuldades escolares, a desconexão que a gente está tendo dessa geração toda, né? E essa coisa da família que você trouxe é interessante, porque com certeza ele fez de propósito, ele não colocou uma família
que pudesse, sei lá, uma família com muito vício, pai alcoólatra, são super pobres. Exatamente, porque ele não queria que fosse rasa a discussão, né? Sim. Isso seria óbvio, né? Óbvio, então aí você ia dizer assim, tá vendo? Isso gera esse tipo de comportamento na adolescência. E foi maravilhoso ele ter trazido uma família tão parecida com as nossas famílias. Exatamente. Que parece ser tão... que parece dar tudo que aquela criança precisa, que aquele adolescente precisa. E esse é o ponto da nossa discussão, né? Será que estamos dando tudo que aquele adolescente, que aquela criança precisa por estar dando uma casa, uma comida, um acesso à escola, né? Sim. O quanto nós estamos desconectados dessas pessoas, né, que vivem com a gente, né? Eles estão ali no quarto, eles estão ali no celular, né? E o quanto nós não sabemos sobre a vida, não sabemos onde eles estão, não sabemos com quem eles estão, não sabemos mais o que eles gostam. Tá cada vez mais difícil, né, entender os sinais, né? Monitorar e entender, né? Muito. Sim, uma coisa que eu acho que tem um diálogo que daí é spoiler, então não vou falar. Pode falar. Mas tem um diálogo que é bem pesado entre os pais, né, do guri, falando sobre essa responsabilidade, inclusive. Sim. Mas eu vou dar um pequeno spoiler. Mas tem uma coisa que o pai dele fala que é muito louco, que me acertou muito, porque daí é bem aquilo de se identificar, né, com a família. Que ele fala que o pai dele batia nele quando ele era criança, e daí ele decidiu que ele nunca bateria nos próprios filhos. Acho que muita gente da nossa geração aqui da nossa cidade pensa da mesma forma. E aí ele fala, eu não entendo como que o meu pai, como ele era, me criou e eu criei isso. Isso. E aí ele fica naquela de quem é a culpa, é ou não é, o que eu fiz, eu dei tudo, não dei tudo. Mas o que eu senti ali era que, embora a gente tenha uma investigação policial e tudo, a sensação que eu tinha era que todos os adolescentes da escola sabiam tudo. O que aconteceu, o porquê aconteceu, quais todos os motivos por trás, e todos os adultos ao redor não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Tava todo mundo achando que estava numa pista e não tinha ideia do que realmente era aquilo, né? Sim. A gente tá numa situação que a gente não sabe o que tá acontecendo com os nossos filhos adolescentes. Mas sem dúvida nenhuma. Eu sinto muito dizer isso. Aí, Léo, viu? Falei pra vocês, mas trancar no porão. Vocês, inclusive, trouxeram que era o dia da biblioteca, né? E eu tava lendo, eu vou fazer uma imersão sobre esse assunto da adolescência aqui em Curitiba, presencial para pais e professores e tal, e eu tava relendo A Geração do Quarto. É uma recomendação de livro, já que é o dia da biblioteca. Geração do Quarto. Geração do Quarto é um livro do Hugo Monteiro que traz justamente um retrato atual brasileiro, né, desses adolescentes que estão dentro do quarto, que não saem mais do quarto, né, e que estão em profundo sofrimento, que estão em profunda desconexão, né, dos adultos de todo o seu entorno, e que estão fazendo coisas que os pais e os professores ou não têm ideia, muitas vezes, né, ou a gente, às vezes, o que eu percebo como educadora parental, os pais têm uma ideia, mas aí não sabem o que fazer com essa ideia que eu tô tendo. Eu tô tendo uma ideia que ele tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, a automutilação, né? Ela tá crescendo muito nessa faixa etária, mas muito mesmo, gente. Eu trabalho nas escolas, né? Falando com professores ou com os próprios adolescentes e com o corpo pedagógico, enfim. E as histórias são, assim, constantes, né? A partir de muito novos, inclusive, né? Um dado do SUS recente, inclusive, é que os índices de ansiedade para crianças a partir de 10 anos já superam o de adultos. Meu Deus. Então, em registro do SUS, né, nós já temos hoje mais crianças, né, de 10 a 17 anos ali, com essa doença, né, do que os adultos com a mesma doença. Então, assim, não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem e a gente, às vezes, não quer olhar para isso porque nós não sabemos o que fazer com isso, né? E o nosso sistema de saúde está preparado para isso? Não tá tudo paliativo, vai lá, vamos, porque essa ansiedade absurda que ninguém sabe o que é. Como é que tá o nosso sistema de saúde em relação a isso? Tá preparado? Não, né? Infelizmente não. Não, né? Infelizmente ninguém está preparado, né? Eu brinco que a gente está numa pandemia silenciosa,
né? Na pandemia do Covid, a gente falava de Covid o tempo todo, e da nossa expectativa de chegar uma vacina e todos os dados, né? E agora a gente está numa pandemia silenciosa de adoecimento mental e emocional muito grave, né? Agora os dados da Previdência Social também, né? Alguns meses atrás, né? Eles divulgaram que o número de pedidos de afastamento por doença mental, por transtornos mentais, foi o maior da história, né? Então, desde 2014 que isso é medido e agora em 2024 são dados alarmantes, tanto é que já está se vendo, né? Novas regulamentações dentro das empresas para cuidar de adoecimento emocional, né? E eu acho que o grande ponto é que ninguém está preparado, nem as famílias, nem as escolas, nem os professores, coitados também, né? Porque trabalham de manhã numa escola, de tarde em outra, de noite tem 4 filhos. Você conhece o Lelo? Conheço. Tá contando a vida do Lelo. Mas é verdade, não é? É verdade. E eu falo que o meu trabalho é cuidar de quem cuida e nesse cenário, a profissão de educação parental, né, que é o meu trabalho, ele aumentou muito, porque justamente a gente está trazendo essas reflexões e encontrando soluções, né, junto com as famílias e tentando cuidar de quem cuida mesmo, né, enquanto a gente achar que é só, a gente tem que consertar as crianças e os adolescentes, achando que isso vai vir, sei lá, né, através de uma medicação simplesmente, né, a gente não vai estar pensando direito com a profundidade que a série também traz pra gente refletir. Mas eu também acho que há uma negação das famílias também, né? Não, meu filho não. Não fica assim nessa, não. Meu filho com algum problema psicológico, não. Aqui em casa, não. Sim. Ou esse lance do mimimi também, né? De, não vou levar meu filho no psicólogo, não vou levar meu filho no psiquiatra, já se viu meu filho tomar remédio. E aí a pessoa vai crescendo biruta, né? O que eu vejo é que até agora, nesse momento, assim, até a pedido das escolas, as escolas estão encaminhando e as crianças estão indo mais para psicólogos, por exemplo, né? O que, na verdade, acabou rolando um boom de uma outra coisa, que são todos os transtornos, né? Que também, em alguns momentos, são precipitados, né? Com certeza. Eu também acho polêmica, né? Mas, assim... medicar... porque daí também é uma geração de pais que, às vezes, não aguenta o fato da criança ser criança. Exato. E aí quer medicar a criança, a hiperativa, não, ela só tá morando num apartamento, ela tem 5 anos. Exato, ele trouxe, meu filho não dá conta do corredor de ovo de Páscoa, né? É isso, gente, a gente também não dava conta, a criança a gente tem que ter uma expectativa do que é a infância, né? Mas como estamos sobrecarregados, como também não estamos bem, né? De fato, a gente... tem né, essa cena que você trouxe da própria série, né? A gente tem praticado, talvez, menos violência explícita dentro das nossas casas, talvez, acho que sim, né? Mas existem muitas violências sutis, né? E acho que a desconexão também é a maior delas, né? E nessa ausência dessa conexão, né, entre os adultos e as crianças, real conexão mesmo, eles vão buscar essa conexão em outro lugar, né? Eu acho que esse é o grande diagnóstico real, assim, né? Se eu não tenho conexão com meu pai, com a minha mãe, né? Com os meus cuidadores, com a minha prof, se tá todo mundo desconectado pra lá e pra cá igual louco, então eu me conecto com o quê? E aí vem o vício também dos nossos aparelhinhos, né? E essa bolha, né? Eu até vejo aqui os comentários do pessoal aqui. Já falamos desse assunto de gerações algumas vezes aqui no Bodapã com diferentes especialistas de várias áreas. Sempre criticando. E o pessoal... Os ouvintes, eu vejo muito aqui os comentários, essa bolha de tudo é geração. Essa nova geração. Essa geração é fraca. Essa geração não sei o quê. Mas você falou algo muito importante no começo da sua fala, de Páscoa, que é a responsabilidade que nós temos com essa galera, né? Eu sou pai de um menino de quase 4 anos. O Thiago de... A Maria quase um ano, tem 10 meses. O Lelo já tem uma adolescente. Tem uma de 13 e uma de 10. E nós somos responsáveis, né, por essa saúde mental deles. Lógico que também tem a nossa, que o mundo não está fácil, né, a gente tá... Mas é uma coisa que as pessoas não prestam atenção, e isso muito na série a gente vai vendo, né, que, como você falou, é uma família muito estável, ela tem de tudo, não sofre ali
de, sei lá, falta de dinheiro, problema com vícios, alguma coisa do tipo, mas falta o essencial, né? Que é a atenção, o cuidado, ouvir o filho, né? Sim, essa conexão, ela é essencial, gente. Eu sei que a gente não quer... Eu também sou mãe, né? Um menino de 12, vai fazer 13, a minha menina de 9, então parecido com a faixa etária dos seus também. É muito desafiador, então a gente quer colocar a culpa em alguém, por favor, né? Porque senão, como assim, né? E a educação positiva, né, que eu tanto defendo, ela é sobre a nossa autoeducação, né? Nosso autoconhecimento e a nossa responsabilização, não é culpa, né? Eu que sou mãe, que sempre atrelam, né, mãe, a culpa e tal, mas não é culpa, é responsabilidade, né? Inclusive o diretor traz isso na série, né? Não é sobre culpa, é sobre o quanto todos nós temos que lembrar, né, que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira, né? Ele traz essa frase que é uma frase muito legal, assim, e que a gente precisa ter essa responsabilidade, né? E essa conexão, e essa busca que você falou, né? Puxa, a gente que tem que dar, mas e se eu não tenho, né? Mas a gente é adulto, a gente pode buscar, né? A gente pode buscar o que nos faz bem, a gente pode buscar o nosso autoconhecimento, a gente pode, sei lá, se alguém gosta de correr, pode fazer terapia. E é engraçado que eu vejo que tá tendo mais criança na terapia do que adulto. Daí eu falo assim, gente, tem uma coisa esquisita aí. Se todas as crianças da sua casa ali, um de 4, um de... Você precisa de terapia, mas os pais não precisam, né? Mais uma polêmica. Mas assim, a gente precisa parar pra pensar, né? Aí a gente diz assim, não, mas a gente tá bem, né? Olha, na minha época, apanhei, mas eu tô vivo, né? Não é isso, você apanhava de terça e quinta, e aí teu filho com 7 anos tem que ir pra terapia, entendeu? Então, e a gente não tá bem. Primeira coisa que a gente precisa assumir, gente, eu falo assim, toma remédio pra acordar, remédio pra dormir, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue fazer nada, toma boleto, né, o dia inteiro ali. Então, assim, nós não estamos bem. Aonde que você achou que tá bem, né? Todos os dados apontam o contrário disso, mas a gente não quer assumir. Então, nessa nossa negação que vocês trouxeram, a gente quer culpar essa geração nova, como se também não fosse a gente que tivesse, né, guiando essa geração nova, né? E também é muito fácil, né, largar ali um celular na mão da criança, deixar ela trancada no quarto, não dar nem bola, deixa na porta da escola, pega na porta da escola, larga lá no sofá, no quarto, e aí, quando acontece alguma coisa, né, sociedade, a escola, aí o pai e a mãe, né, se isentam de muita coisa. É que a gente vê aí uns casos próximos, né? Mas aí também tem a inteligência emocional de pais separados também, né? Que não ficar jogando o filho contra a mãe ou contra o pai. E ter esse cuidado, tipo, você não tá mais casado, mas filha pra vida toda, e você tem que ser pai e mãe, sempre ter uma boa convivência, né? Sim, e tá vendo que isso é o adulto se colocar no lugar de adulto, né? Exato, isso parece óbvio, e gente, é o que a gente mais vê, é assim, essa discussão entre os casais, a criança se sentindo um peso. Essa é uma das coisas, inclusive, da nossa desconexão, que quando você conversa com adolescente, né, ou com pré-adolescente, que tô falando aí a partir dos 10, 11, 12 anos, eles trazem muito isso, assim. Essa semana eu tive numa escola, né, a gente tá na semana contra o bullying, né, teve o Dia Nacional contra o Bullying, e eu falei, gente, procurem um adulto de referência para vocês, né, conversem sobre como vocês se sentem, tava conversando com eles. E, gente, não foi um ou dois, assim, que levantou a mão, ou depois foi conversar comigo e falou, eu não tenho um adulto de referência. Nossa. Como que eu faço? E aí entra o Lucas Neto. Passa a ser o adulto de referência do seu filho. Mas é exatamente isso. Aí, de repente, a gente tá colocando a culpa no aparelhinho. E o aparelhinho é difícil pra caramba, né? Vocês dão conta do aparelhinho do jeito que deveria? Eu não dou. Eu também, a hora que eu vejo, eu passei tempo demais, né? Então é difícil. O treco é feito pra você ficar grudado nele, o algoritmo todo, investimentos, Zuckerberg lá, trabalhou direitinho, né? Então, assim, é difícil pra eles. Ainda mais que eles estão tão carentes, né, de conexão, então eles buscam essa conexão ali, e de adulto de referência, e ali tem vários. Na época da minha mãe e meu pai, eles se preocupavam com o portão de casa, a porta ali. Hoje em dia, com o telefone, eles acessam lugares assim que a gente... E pessoas, né? E pessoas. Que a gente nem imagina, né? Então... É um cuidado que tem que ter. E até perguntar, Carol, os pais estão ouvindo agora nesse momento, as mães, os pais, que esse programa tem uma parada legal que é pegar a família inteira dentro do carro. Agora. E botar um contra o outro. Os pais estão pegando a criançada na escola, indo pra casa agora, e a gente chega, com esses assuntos do nada, e a gente consegue entrar na família.
Quem tá passando, já viu algum indício, alguma dificuldade, o que fazer nesse momento? Lógico, além de procurar uma terapia o quanto antes, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa, assumir, quando a gente perceber desafios, né, de comportamento dos nossos filhos, independente da idade, né, e normalmente a gente começa esse diagnóstico com os comportamentos deles. Sim. A gente tem que entender que sempre o comportamento desafiador, ele é a ponta do iceberg. Embaixo desse iceberg, desse comportamento muito desafiador, tem uma série de coisas, né? De necessidades não atendidas, por mais que a gente tenha a intenção de atender, né? Então, quando a família percebe que esses comportamentos desafiadores estão muito acontecendo com frequência, eles não conseguem entender por quê, né? Primeiro de tudo, a gente entender que a gente é o adulto, né? Além da gente fazer, de repente, um encaminhamento para essa criança, de repente, para esse adolescente, né? E buscar uma ajuda para ele, que os adultos busquem essa ajuda também. Né? Ou em formato de terapia, às vezes as pessoas falam, eu tô lendo um livro de autoajuda, já é alguma coisa, eu sei, né? Mas é uma busca por si mesmo, por entender a sua história, né? Entender da onde que vem essas nossas dificuldades, né? Pô, eu apanhei do meu pai e agora meu filho tem que fazer a terapia, porque eu não tô dando conta, né? O educador parental, ele vem muito nessa direção de ajudar famílias, né? E ajudar adultos, na verdade, tanto famílias quanto escolas, a entenderem sobre desenvolvimento infantil, entender o que a neurociência já traz, entender o comportamento das crianças e ajudar essas famílias e esses professores adultos a guiarem melhor essas situações, através do autoconhecimento deles, né? Então eu brinco que eu trabalho com desenvolvimento emocional de criança e adolescente, mas através da família. Né? O entorno, né, vai ser muito importante, né? E a gente deixa, às vezes, eles achando que a gente... agora meu filho tá super seguro, né? Metade do dia ele passa no celular e a outra metade ele passa na escola. E a série, ela vem justamente pra esculachada. Ela fala assim, olha o que acontece na escola e olha o que acontece no celular, o que pode acontecer, né? Não que acontece, mas que pode acontecer. Olha o que a gente tá suscetível, né? Então, a gente precisa olhar pra isso, né? Eu não cheguei no episódio lá, mas eu acho que vocês que assistiram inteiro, tem o caso do policial, o inspetor ali, o delegado, eu não sei, que tem alguma coisa ali na frente que talvez aconteça com ele, porque o filho dele também estuda, né? Sim. Na mesma. Sim. Eu acho que não é spoiler falar isso. O filho dele acaba sendo a conexão que ele tem com esse universo dos adolescentes aí. É a janelinha por onde ele consegue olhar pra ver o que tá acontecendo lá dentro. E é onde esculacha o fato de que os adultos não fazem ideia. Mesmo profissionais, mesmo sendo policial, mesmo os pais, não fazem ideia do que está acontecendo lá dentro. E como os jovens não só sabem, como convivem com isso. Sim. Eles, mas acontece, né? Todo mundo, ele entra em sala e os alunos falando, foi o fulano. Eles já sabem tudo o que aconteceu. Sim. E como não tem acesso ao que eles estão consumindo e o que eles estão fazendo na internet também. Sim. Principalmente no Discord. No Discord, principalmente. Tem a moderação zero. Não, Teu filho instalou Discord, quebra ele na porta. Não, fica atento. Faz igual teu pai fazer com você, né? Ele quebra. Já tira assim, porque dificilmente vai ser coisa boa do Discord. Embora seja uma ferramenta muito boa pra quem joga, realmente o pessoal tá usando isso aí só pra desgraça, né? E esses adolescentes estão ali nessa tela, né? E eles se sentem, eu faço esse convite sempre para as famílias pensarem, né? Principalmente com adolescente, pré-adolescente, porque a gente já chama eles de aborrecente, não é fácil mesmo para eles também, pra gente que é pai e mãe de adolescente, não é fácil, os comportamentos, às vezes dá vontade de dar só um pedal. A gente fica muito realmente mal-humorado, assim, né? Mas eu sempre convido as famílias, os adultos, a lembrarem de como se sentiam quando vocês eram adolescentes, sabe? De verdade, né? Não precisa contar no ar, né? Só reflete. Porque quando eu faço esse convite para os adultos, é muito interessante, assim, às vezes eu vou fazer palestra para os pais, né? Aí os pais estão ali já doidos para eu dar as dicas do que faz, né? Eu vou anotar ali as 3 dicas, né? Vamos pra dica já, na cadê as dicas, né? E na verdade não é sobre as dicas, desculpa, né? Mas quando eu começo essa reflexão, muitos deles começam a se emocionar, inclusive, já. E as palavras que vêm, né? Eu falo, tenta resumir em uma palavra como era a tua adolescência, como você se sentia. E sozinho, vem essas seguintes palavras, né? Eu me sentia sozinho, me sentia desamparada, me sentia não pertencente, me sentia deslocada, me sentia... Essas são as palavras que normalmente vêm, né? E vêm as mesmas palavras para eles hoje.
Com a diferença que eles têm um acesso em que eles podem se conectar e não se sentir sozinhos com muito mais poder do que a gente tinha, né? Então, se você se sentia assim, o que você ia fazer no seu quarto? Você nem ficava tanto no seu quarto, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada, então você se obrigava a sair, fazia uma amizade, etc, né? Fazia um grupo na escola, enfim. Mas hoje, facilmente, esse buraco pode ser preenchido, né? Só que de uma maneira muito perigosa, né? Então, a gente consciente disso tem que ocupar esse lugar. Eu brinco que essa cadeira, se tiver livre, gente, ela vai ser ocupada, né? E essa preocupação, né? E outra coisa, né? Que eu convido a refletir. A adolescência começa agora. Se eu tô preocupado com a minha... Olha, eu falando ali, o filho dele é pequenininho. Deixa eu contar, né? É bom quando vem falar coisa de velho, que eles ficam pegando meu pé. Pode falar que essa criançada, pode falar bastante. A adolescência, né, vai ser o resultado dessa infância, gente. Então eu vejo assim, os pais falando, eu não consigo me conectar com meu filho, né? Ele não me conta. E como que era quando ele tentava te contar? Porque ele tentava te contar. A criança quer contar. E a gente fala assim, isso não importa, isso é besteira, agora eu não posso, né? Então, eu sei que é difícil, gente, de verdade, assim, eu também sou mãe de 2, né? Mas eu sou adulta, eu posso buscar ajuda, né? E a gente precisa se responsabilizar. E eles contam do nada, falta também. Não, e eles contam do nada, é quando eles querem, né? Cara, então eles podem perguntar, mas não vai falar nada. Pouco do nada. Sabe aquele dia escrevendo, desenhando, que te conta tudo. É aí o momento de escutar, né? Não ficar, agora eu não posso, agora eu tenho que fazer o bodapã. Não dá. Agora não dá. Então tem que Ou quando não dá, claro, né? A gente pode dizer de forma respeitosa que agora eu não posso, claro. Eles, inclusive, os maiores entendem isso super, né? Mas depois a gente não lembra de perguntar. Porque a gente acha que não é importante, né? Exatamente. Como a gente acha que tudo não é importante, eles inclusive acham que nem eles são importantes num determinado momento pra gente. E isso é muito triste, né? E aí sempre é tempo, tá? Inclusive as famílias que eu mais atendo são de adolescentes e pré-adolescentes, porque é quando o negócio tá assim, fora de controle, né? Então sempre é tempo, mas eu falo pros pais de pequenos que a hora é agora, de você ouvir o que ele tá contando, de você ter essa conexão, ter essa relação. Nós precisamos nos relacionar com os nossos filhos. E tem que estar com a cabeça boa, tem que estar bem. Eu falo assim, hoje em dia, a relação que eu tenho com o meu filho é algo que eu não tinha com o meu pai. Né? E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Sei a vida que meu pai teve, de trabalho e um monte de coisa, pais separados. Eu não lembro a última vez que meu pai me abraçou quando era criança. Então hoje em dia, vocês vêm aqui quando eu tô com o Vicente aqui, né? O afeto que eu tenho com ele, abraço, falo eu te amo, pego na mão dele e faço tudo que eu posso, que eu não lembro desses momentos com meu pai. Eu não lembro, né? A vida era muito corrida, trabalhava e eu não tenho problema nenhum falar isso, porque eu tenho certeza, você que tá aí agora no carro, tá ouvindo o Bodapã, seu filho é pequeno ainda, né? Se é adolescente, para um pouco, respira, abraça teu filho, fala que ama ele, isso é a coisa mais linda que tem, e eu tenho certeza que esses momentos vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, é algo assim que dá tempo, hein? Não desista. Eu acho também, Fer, que é legal pontuar também que vale você, pai e mãe, também admitir que você não sabe o que fazer em determinadas situações, entendeu? Você não precisa saber resolver tudo toda hora. Tem nada mais nobre do que isso, assumir, assim, puta, né? Eu não sei o que fazer nessa situação, entendeu? Tem mente que ninguém sabe. Educar a criança é você improvisar e torcer pra dar certo. Então é isso, porque assim... não sabe o que tá fazendo. E achar que tem que resolver tudo sozinho. E falar, às vezes é legal se olhar assim, eu não sei o que fazer aqui. Não adianta, né, culpar. Vai do momento, do que a família tá vivendo, o grau de instrução, não ser acesso à informação e tudo mais. Então, assim, é entender e aceitar e tentar mudar um pouco. Mas também não adianta você ficar culpando seus pais. Hoje em dia, a educação que você tá dando pro seu filho, eu pelo menos encaro assim, você tem que buscar o melhor para você e para os seus filhos, né? Com certeza. Esse acesso à informação, inclusive, né, é algo importantíssimo. Então, que já nos diferencia da geração anterior, né? Exatamente. Nós vivemos agora a era da informação. Então, falamos mal do celular, vamos falar agora bem do celular, da internet, etc. Hoje a gente tem acesso, né, essas formações todas que eu fiz, né, em parentalidade, todas online, né, que não tinha nem essas informações naquela época, né? E quem dirá, né, se eu ia fazer um curso na USP,
USP, né? Eu fiz um curso na USP online, né? Da minha casa, aqui em Curitiba. Então, a gente tem acesso a uma informação que nossos pais não tinham. Não é sobre culpar ninguém daqui para trás e responsabilizar ninguém, né? É a gente olhar as nossas histórias, as nossas dores, para que a gente não passe elas para frente. Né? A gente pode quebrar esse ciclo, né? A gente pode quebrar esse ciclo não só da violência física, né? Mas a gente só vai cuidar dos nossos filhos se curando um pouquinho também, né? A gente tá bem machucadinho, então a gente precisa olhar para isso, né? Carol, muito bom papo, hein? Eu espero que você volte mais vezes aqui no Boa da Pan para falar sobre... Volta todo ano pra gente ver o que fazer com nossas crianças. Não, agora tá com 11, não sei o que fazer. Carol, e pro pessoal saber mais do seu trabalho, onde encontrá-la? Ai, que legal. @Carol Binhame. O Binhame, gente, é inhame, aquela batata, sabe aquela batata inhame? Coloca um B de bola na frente, é Carol Binhame, tá? No Instagram, @Carol Binhame. Vou ter o maior prazer de ajudar famílias e escolas e, enfim, acompanha lá, de vez em quando eu coloco alguns conteúdos também. Foi um prazer estar aqui, vocês ficaram tão sérios. Ai, obrigada. A gente é maluco, mas com um pouquinho de boa vontade. Consciência social. Mas, Carol, volte mais vezes aqui. Obrigado, viu? Acho que é um assunto que tem que sempre voltar à tona aqui no programa, porque, como eu disse, a gente tem uma entrada muito legal dentro do carro com as famílias reunidas, né? A hora que o pai e a mãe estão pegando a criançada, ou que o casal tá junto e as crianças, e entrar com esse assunto acho que é muito necessário. Tenho certeza que hoje a gente mudou o curso de algumas famílias aí daqui pra frente, tá bom? Amém. Vou estar aqui sempre que vocês me convidaram. Também amei estar aqui. Salve de palmas, Carol Binhame! Essa fera aí, meu!